Olá, tudo bem com vocês? Hoje eu tô aqui gravando mais um vídeo, onde dessa vez eu escolhi uma das perguntas que eu tenho recebido e recebi desde que acho que eu gravei uma conversa com a Raquel, um vídeo pro canal dela, e comentei sobre a minha gravidez e o meu parto, né, lá na Holanda. Desde que eu comecei a gravar vídeos pro meu canal, eu recebo perguntas de vocês, né, sobre o meu parto. Vocês pedem pra eu falar um pouquinho. Então eu tô aqui pra gravar sobre isso. Gente, meu parto foi uma coisa muito interessante, viu? Pra não dizer traumática. Eu vou falar sobre o sistema holandês, a partir do momento que a mulher descobre que tá grávida, como que foi pra mim, as decisões que eu tomei, a experiência que eu tinha, quer dizer, a experiência que eu não tinha, e tudo aquilo que eu fui vivendo, né? Na Holanda, o sistema é bem diferente, eu diria. A minha irmã teve filho aqui, então consigo me basear na experiência dela um pouco para fazer algum tipo de comparativo. Eu descobri que estava grávida e já fui correndo pesquisar sobre o que eu deveria fazer, né? Eu já na hora tive vontade de fazer exames para ver quão adiantada estava a gravidez, em que fase que estava, e para saber tudo aquilo que iria acontecer a partir dali, né? Pra mim aquilo era um universo novo, porque não foi uma gravidez planejada. E vi que lá o sistema é através de midwives. Uma midwife, tradução literal, é uma parteira. Mas elas são como se fossem enfermeiras lá. E são mulheres que acompanham toda a sua gravidez. Então elas têm os consultórios espalhados quase em todo o bairro, vai ter uma, né? Porque você vai escolher aquela que é mais próxima de onde você mora. Então foi a primeira coisa que eu fiz, eu marquei uma consulta e no sistema holandês, durante a gravidez, você tem direito, através do sistema de saúde, a 2 ultrassons durante a gravidez, que são inclusos, né? Você não paga nada por isso. Todo esse acompanhamento, tudo incluso no sistema, né? Na Holanda é obrigatório que todos tenham um seguro saúde pago. Nesse sistema você tem o seu huisarts, que é o seu médico de família, né? Na Europa se usa esse termo, que é o médico da sua região que vai te atender sempre fazendo uma triagem independente daquilo que você tenha. E você tem também direito a acompanhamento com as midwives, que são essas enfermeiras, né? Elas não são médicas, são pessoas que são treinadas para acompanhar durante a gravidez. Eu não sei qual tipo de estudo específico que elas fazem. Então foi o que eu fiz. Eu fui atrás da clínica mais próxima de mim, marquei uma consulta. E logo de cara elas já fazem um ultrassom pra ver que tamanho tá, de quantas semanas você tá. E eu tava de 4 semanas mais ou menos quando eu descobri. Elas fazem fotinho, você leva a fotinho do ultrassom pra casa. Beleza. Tava muito nervosa, assim, pra mim era um universo desconhecido, mas ao mesmo tempo tava feliz, sabe? E aí a mulher grávida faz na 20ª semana ultrassom para descobrir o gênero do bebê. E ele também é um ultrassom morfológico, um ultrassom mais completo, junto a exame de sangue para ver, né, se tá tudo bem com o bebê, para fazer teste para algumas doenças ou anomalias, eu acho. Quando eu tava de 3 meses, acho que eu tava de 3 meses, eu não tinha nem barriga ainda. Eu vim pro Brasil. Aí minha irmã me levou numa clínica aqui pra fazer um exame de sangue pra descobrir o sexo do bebê. E ela quis organizar um chá revelação pra mim e tal, foi muito legal. Então eu fiz o exame de sangue, ela recebeu o resultado, eu e o Sitsa não sabíamos de nada. E aí a gente teve o chá revelação e a gente descobriu que era menino. Ao longo da gravidez, os primeiros 3 meses, eu fiquei muito alterada com os hormônios. Como se eu tivesse de TPM, e eu ficava muito mal-humorada. E eu não cheguei a vomitar, assim, de enjoo, sair vomitando, mas eu tinha
ficava enjoada com os cheiros, uns cheiros eu não suportava sentir. Tava morando com a minha amiga Thalita e o Sitsa na época. Se eles viessem participar desse relato aqui, vocês iam escutar a versão deles. Eles não chegavam nem perto de mim. Eu tava muito chata, assim. Eu não suportava estar na minha própria pele, de tanto enjoo que eu tinha, passava nervoso com qualquer coisa, eu fiquei bem alterada. Passados esses 3 primeiros meses, eu comecei a ficar muito show, muito bem, sabe? Não parei de treinar em nenhum momento. Quando eu engravidei, eu tava no meu pico de performance no CrossFit, pico de força. Então eu não quis parar de treinar, continuei treinando até o final. No segundo trimestre da gravidez, eu tava, maravilhosa, a barriga ainda não incomodava. Mas eu também achava que aqueles 2 ultrassons não eram suficientes, porque eu tinha muita curiosidade, eu queria sempre ver como que tava o Noah, eu queria sempre ver se tava tudo bem, eu queria sempre escutar o coração dele, então eu acabei pagando acho que por uns 3 ultrassons extra. Aqui no Brasil eu fui numa consulta com um pediatra muito bom, e eu tava de 3 meses, ele já fez em mim um ultrassom 4D, aí tive fotinhos, já deu pra ver o rostinho formando. E lá na Holanda, no final, acho que eu tava de 30 e poucas semanas, eu fiz mais um outro 3D, que aí já dava pra ver bem o rostinho dele. No sistema de acompanhamento holandês, né, com as midwives, você vai todo mês, no primeiro semestre, então os primeiros 6 meses, todo mês que você vai fazer uma consulta, e aí você não faz sempre um ultrassom, elas sempre escutam o coração, medem a barriga, tentam sentir a posição, fazem relatório, e é isso aí, a consulta. E aí no final, normalmente se vai com um pouco mais de frequência, né, pra essas consultas. Minha barriga começou a ficar muito grande. Eu fiquei parecendo uma bolha. Eu tava muito grande, porque eu sou bem baixinha. Minha barriga ficou imensa. Chegou uma hora que eu achava que a minha pele não tinha mais pra onde esticar. Minha barriga já tava ficando até vermelha, sabe? E no meu umbigo eu comecei a ver que a pele tava começando a rachar, assim, né? E aí nesse último trimestre eu já não aguentava mais. Quando deu 7 meses, pra mim já podia nascer. Eu falava, pode nascer já, pode nascer. Já tá ficando desconfortável pra dormir, pesava muito, era muito grande a minha barriga. Mas eu continuei treinando e me sentia ótima, a não ser sabe, aquele peso da barriga, assim, pra respirar e pra me virar e pra pôr sapato, aquela coisa. E um detalhe, eu continuei trabalhando, eu tava dando aula de CrossFit, e dei aula todo o tempo, acho que até o meu 7º, 8º mês. E ao mesmo tempo eu trabalhava numa cozinha de produção era uma loja e buffet veganos. Então era uma loja de produtos veganos, tinha um mini mercadinho e eles tinham um buffet que servia comidas frias. A pessoa podia ir lá montar um prato de almoço, né? E eram comidas maravilhosas. Quando descobri que estava grávida, eu comecei a procurar, já era uma coisa que eu queria fazer, e eu comecei a procurar trabalho numa cozinha vegana, porque eu queria ganhar experiência numa cozinha profissional, onde eu conseguiria ver novas receitas, novas possibilidades, misturas, sabores e tal. Antes de me mudar, eu tinha acabado de concluir aqui no Brasil um curso de formação de chefe profissional. Eu e minha mãe fizemos esse curso juntas, e foi um curso muito legal. Eu queria ter uma vivência disso, só que logo que eu terminei o curso, eu me tornei vegana. Então eu queria uma experiência numa cozinha vegana. Então tava lá eu, grávida, dando aula de CrossFit e trabalhando em pé 9 horas por dia. Eu trabalhava 3 dias na semana nessa cozinha e dava aula quase todos os dias de CrossFit. Então era muito puxado quando a minha barriga começou a ficar grande. Eu tinha contração de treinamento, eu tinha que parar, sentar, tentar levantar as pernas. Era cozinha de produção, então eu fazia produções de 15 quilos e carregando aquilo. Era muito exaustivo. Eu chegava em casa, eu não conseguia me mexer. Juro por Deus, todo dia que eu chegava em casa, eu deitava no sofá e não saía mais. Muitas vezes o Sitsa ia me ajudar na cozinha,
Era uma cozinha de produção separada da loja, né, do restaurante ali. Era uma cozinha em outro lugar que só produzia e mandava. Então eu fazia toda a produção, pedido, estoque, tudo. E também, depois da produção toda, tinha que limpar aquela cozinha. Limpar o chão, limpar o forno, limpar tudo, louça, tudo. Era uma loucura. Era eu e uma moça só nós duas. E às vezes o Citza ia me ajudar quando eu terminava sozinha. Às vezes saía do trabalho e ia me ajudar lá a limpar. Mas aí eu parei com acho que 8 meses. Quando eu entrei no 8º mês eu parei. Tem um momento da gestação, eu não lembro quando que é, que eles te perguntam lá no consultório onde você quer ter o seu filho. Se você prefere ter no hospital ou em casa. E eu escolhi ter o No em casa. E uma das coisas que você pode escolher é alugar uma banheira de parto. Você monta e enche lá quando tá em trabalho de parto pra parir na água. Coisa linda, era o que eu queria. Na 40ª semana, um dia antes do meu aniversário, eu entrei em trabalho de parto. Aí eu pensei, ai que maravilha, que legal, ele vai nascer no dia do meu aniversário. Minha avó fez aniversário também nesse dia. Então eu tava feliz, ai que bom, bora lá, entrei em trabalho de parto. Passaram as horas, eu comecei a ter as contrações bem próximas umas das outras. Liguei pra midwife que tava me acompanhando. Ela foi lá em casa, foi me ver, foi ver a dilatação, foi ver se estava tudo bem. Ó, tem que esperar que você ainda não tem dilatação. Beleza? Deu dia 15 de agosto. Passou o dia 15 de agosto inteiro e eu em contração. Nada aconteceu. Só que assim, contração de parto, né, gente? Eu já tava morrendo aos poucos. E aquela dor começou a ficar muito alucinante. Eu tinha uma doula que me acompanhou a partir de 4 meses antes do parto. E ela me passou exercícios pra me preparar pro parto, né? Eu comia tâmara atrás de tâmara pra acelerar o parto. E passou a noite do dia 14, passou o dia 15, eu com contração. E aquilo ali ficando enlouquecedor. Eu mal dormia, eu já tava ficando sem força, passou o dia 15. Chegou o dia 16, vamos esperar. Enche a banheira, é hoje. Passa a hora. E nada, gente. Nada. Aquela dor só ia piorando, só ia aumentando. Eu tinha uma ilha na cozinha, uma ilha pra cozinhar, né, uma bancada. Eu dava voltas naquela ilha. Quando começava a contração, eu levantava e começava a dar volta na ilha, andando bem devagar e gemendo. E nada. Nesse meio tempo, as midwives, elas vinham em casa, viam ver a dilatação, falavam, olha, não tá pronta ainda e tal. Eu não tava aguentando mais a dor e a exaustão, porque já ia pro 3º dia, eu já tava assim, morrendo. Aí ela sugeriu, a midwife falou, você quer ir pro hospital tomar uma morfina? E eu pensei, eu não vou suportar passar, eu não sei quando que vai vir essa criança, eu não aguento mais. Só que eu fui pro hospital e aí começou tudo a passar em câmera lenta. Ali começou a bater um desespero imenso em mim, porque eu gemia, eu gritava, eu cheguei já gritando de dor no hospital, implorando para que alguém me ajudasse. Me levaram num quartinho, mas sabe assim, aquela vontade, vamos te atender, aguarde um momento. Eu que aguarde. E me levaram pra uma salinha e até vir alguém pra me examinar, aí olhar, medir batimento, colocar não sei o que no meu braço. Vixe, pra mim passou uma eternidade ali. Já tinha aí passado umas 60 horas desde que eu entrei em trabalho de parto. E aí me deram morfina. Foi a pior escolha da minha vida, tomar aquela morfina. Se eu pudesse, é lógico que você não, né, na hora você não sabe as consequências exatas daquilo que você vai passar, né, num trabalho de parto. Mas aquilo, se eu hoje soubesse, né, eu não teria feito nunca. Porque a morfina me derrubou. A morfina não me deixava ficar acordada.
A morfina é sedativa e não passou em nada a minha dor. A dor das contrações não diminuíram nem 1%. Só que eu fiquei dopada. Então eu não conseguia ficar acordada. Então eu ficava em transe. Quando eu tento explicar isso é muito louco, porque eu ficava em transe. Eu tinha a pausa da contração, aquele alívio, e eu apagava. Quando vinha a contração, eu acordava de novo, mas assim, só sentia dor e ficava apagando de novo. Então eu fiquei em transe por muitas e muitas e muitas horas, porque eu não tinha dilatação. E aí falam, né? Quando você treina, isso ajuda muito, né? O seu organismo fica mais propício a ter um parto mais rápido. Treinei igual uma louca, não adiantou nada e não tinha dilatação. E eu já não aguentava mais, porque quando eu tava em transe ali, eu só falava pro Cito, pelo amor de Deus, me ajuda, me ajuda, me ajuda. E eu em transe com aquela dor. Até que me levaram pra sair e perguntaram se eu ia querer uma peridural. Eu não sabia mais, a doula tinha me explicado tudo que poderia acontecer, todos os cenários. E eu não sabia ali mais o que fazer, eu só sabia que eu achava que ia morrer, que eu não ia aguentar, que eu não ia ter força pra parir. E eu falei que sim, eu só falei, faz o que vocês quiserem, sabe assim, faz o que vocês quiserem, só tira essa criança de mim. E aí tomei, ainda tive que ficar sentada pra darem aquela picada na minha coluna e eu apagando, eu dormia, acordava, aquela dor. Só que eu não sei se a dose que eles iam me dando, porque eu não tinha dilatação, era muito alta, mas eu fiquei paralítica das pernas. Fiquei totalmente paralisada, perdi totalmente os movimentos das minhas pernas, então foi isso outra coisa horrível. Aí veio, porque até então eu estava sendo atendida só por enfermeiras. Quando o médico veio me examinar, eu falei pra ele, doutor, não importa mais nada. Eu não aguento mais, eu vou morrer. Eu não tenho forças, eu não vou conseguir parir essa criança. Pode me cortar, me faz uma cesárea, por favor, é isso que eu quero. Nesse momento é isso que eu quero. Só que lá, eles vão até o limite pra você ter um parto normal. Então ele com certeza inventou essa história e na hora eu fui meio que... eu não tinha condições, sabe, de mais nada, então eu tive só que aceitar aquilo, eu acho. Ele falou, então, se você quiser que eu faça uma cesárea em você, eu faço, mas você vai ter que esperar eu fazer mais 2 partos que estão na sua frente. Alguma coisa assim, ele disse. Ele falou, mas você consegue, mulheres fazem coisas incríveis. Eu queria esganar, se eu tivesse alguma força ali, eu tinha voado no pescoço daquele médico. Mas eu não tinha força nem pra abrir a boca. Eu ficava apagando e acordando, apagando e acordando, junto com as contrações. Aí vieram estourar minha bolsa, nada. Não dilatava o suficiente. Já tava indo pra 70 horas, 3 dias de trabalho de parto. Eu não sei como, mas depois que eles me deram ocitocina para induzir a dilatação, né, eu consegui ainda empurrar o Noah por 1h30. Ele ficou 1h30 para sair, que eu fiquei empurrando 1h30. Gente, nessa hora, aquela força que eu tirei dali, foi por causa do crossfit mesmo, muita força que eu fazia, mas muita força, como se eu estivesse tentando me explodir por dentro. O Citsa do meu lado, ele segurava minha mão e eu esmagava a mão dele. Ele depois, eu não percebia, né, mas ele falou que quase quebrei os dedos dele. Agora uma pausa, né, pro momento que eu tava empurrando. Sabe assim, quando você tem um pesadelo, que as coisas não fazem sentido? Tinha umas 2 ou 3 enfermeiras ali na hora do parto em si. Minha mãe, o Citsa, a doula. Enquanto eu não chegava no momento, na fase de expulsão, né, todo mundo dormindo no meu quarto, só eu não conseguia dormir, porque mesmo depois da peridural, que aliviou a dor, eu não conseguia dormir, porque eu tinha um negócio no meu braço, um medidor de pressão, que a cada 15 minutos fazia vum, começava a inflar no meu braço, então eu ficava acordando
mas todo mundo dormindo. Eu falava, que legal, né? Todo mundo dormindo e eu aqui que tô sofrendo, acordada sozinha, né? Aí chegou minha sogra, que entrou no quarto, deitou num sofazinho, ainda dormiu com uma cobertinha. Eu ali querendo parir, gente, a hora que eu comecei a fase de expulsão, né, com as duas pernas paralisadas, eu queria ficar agachada no chão, era a posição que meu corpo pedia, mas eu não conseguia porque estava paralisada. Eu tentava me virar na cama porque na hora que eu comecei a empurrar, eu sentia que aquela posição deitada não estava fazendo sentido, aquela posição, então eu, além de tudo, tentava me virar, eu fui tentar ficar de 4. Eu pegava assim minhas pernas, levantava elas e elas não me obedeciam. E eu tentei ficar apoiada nas pernas. Só que eu não queria minha sogra deitada atrás de mim pra eu ficar de 4. E eu falava, Citza, manda sua mãe embora daqui. Pelo amor de Deus. E ele, mas Bê, ela tá dormindo. Não vou acordar ela. Assim, gente... Até isso aconteceu. Minha sogra, eu tentando virar de 4, paralisado, minha sogra dormindo com uma cobertinha atrás de mim. Fala a verdade, se tem cabimento. Então ali quando eu percebi que eu não ia conseguir ficar de 4, eu deitei. A médica falava assim, pode começar a empurrar, mas eu ainda não sentia a contração. Então eu empurrava sem saber a hora certa, não fazia sentido, mas aí depois eu comecei a sentir mesmo os momentos e comecei a empurrar. Isso durou 1h30 que eu fiquei empurrando. E era tanta força que eu fazia, tanta força, que depois que o Noah nasceu eu passei umas 2 semanas ao todo tossindo, porque inflamei todo o meu pulmão de tanto fazer, sabe assim, essa força, essa pressão. Eu fiquei com a boca toda cortada, toda machucada de tanta força que eu fazia. E consegui parir o meu filho. Ik ga het meteen opschrijven, anders vergeet ik deze keer. Ja, die van je buurman ben ik. Was ik zomaar Gente, a hora que o Noah saiu, óbvio que toda aquela dor, tudo passou. Tudo passou. É uma coisa surreal. Todo o meu sofrimento ali naquele momento passou. Foi muito sofrimento, gente. Eu me senti completamente, assim, desamparada. Eu me senti sem salvação. Eu sentia que ninguém podia me ajudar. Eu tava num desespero, um nível de dor, uma sensação que eu ia morrer, que aquilo foi difícil, sabe, de eu superar depois. Eu fiquei muito sensível depois do meu parto, eu só chorava. Tava apaixonada pelo Noah, mas eu tinha meu corpo, tinha sofrido tanto, minha alma também, porque foi muito sofrimento, que eu demorei muito pra me recuperar, sabe? E depois que o Noah nasceu, assim que ele nasceu, que ele veio assim no meu peito, ninguém me ensinou lá no hospital como que ele deveria mamar. Então ele machucou todinho os meus 2 peitos. Fiquei muito machucada, eu não conseguia amamentar ele direito, eu tive que dar fórmula desde o começo. E uma amiga, Anja, minha brasileira, Luana, lá de Amsterdã, tinha tido nenê 5 meses antes. Ela doava parte do leite dela pra eu dar pro Noah, porque eu não conseguia amamentar. Então assim, foi um perrengue. Mas pensando pelo lado bom, eu não tive corte, né, assim, de cesárea. Eu tive que tomar ponto lá embaixo, 2 ou 3 pontos, que me incomodaram muito no começo também, na primeira semana principalmente, que eu não conseguia sentar para dar de mamar, eu não tinha posição. Gente, coisa linda, né, que é o nascimento de um ser humano. Realmente a natureza é incrível, mas o que a mulher pode ter que passar para ter um filho é muita coisa. Meus avós estavam lá, que tinham ido me visitar, minha avó por parte de pai e os meus avós por parte de mãe. Minha irmã, meu sobrinho estavam lá, meus pais. Então minha mãe ia em casa durante o dia, teve vezes que eu liguei pra ela até a noite. Eu precisava de ajuda, mas depois de 2 semanas todo mundo foi embora, né? Se fosse no Brasil, com certeza eu acabaria tendo uma cesárea. Eu acho que ninguém teria esperado tanto, e eu, naquele nível de sofrimento, cheguei a pedir. Mas
Eu fico feliz de não ter tido o corte da cesárea, né? A gravidez em si foi super ok. Só o final que eu fiquei muito incomodada mesmo. Eu tinha dor, porque o Noah já tava encaixado, eu tinha muita dor, a barriga imensa, mas a gravidez de uma forma geral foi bem de boa. E o atendimento com as midwives, né? O sistema holandês eu achei muito legal e acho legal que eles incentivem o parto normal. Porque aqui se inventa muita história, né, para que a mulher acabe cedendo pro sistema de cesárea. E lá eles encorajam que o corpo faça o seu trabalho. Mas hoje eu teria feito coisas muito diferentes, eu teria evitado algumas intervenções, talvez tivesse adiantado aquela indução, porque eu tava sofrendo muito, mas não dá pra saber, né? Acabou que eu fiquei com uma banheira cheia lá em casa, que ainda vazou, gente, a banheira ainda vazou. Meu pai e o Sitsa tiveram, logo que eu parei o Noah, eles tiveram que ir correndo pra minha casa pra esvaziar a banheira e limpar toda a água que já estava infiltrando no laminado de madeira. Olha. Mas enfim, foi isso, gente. Esse é o meu relato de parto. Essa foi a minha experiência. Eu gosto sim do sistema holandês e achei que foram sempre muito atenciosos. Quase quis esganar o médico que me visitou no hospital, né? E sofri demais. Mas cada experiência é aquilo que aquela mulher precisa passar. Tudo tem um porquê. No final deu tudo certo, né? Hoje tenho esse filho incrível, essa pessoa maravilhosa que é meu melhor amigo, meu companheiro. Então, passou. Hoje eu posso dizer que até esqueci de como que é a dor, né? Eu sei que eu sofri, mas a gente esquece. E até considera ter mais um, né? Mas enfim. Foi isso, gente. Eu não sei se eu esqueci de falar alguma coisa, mas o que vocês quiserem perguntar, pode deixar nos comentários que eu vou respondendo. Gente, deixa eu pedir uma coisa já, assim. Se você não se inscreveu no meu canal, por favor, se inscreva, curte o vídeo, compartilha com quem você acha que gostaria de ver os meus vídeos. Um beijo e até o próximo.